Meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer a história da Dona Miriam. Ela que é poetisa, tem uma bagagem incrível de vida e hoje ela irá contar pra gente a história dela. Estou chegando aqui na casa dela agora para conversar com ela. Dona Miriam! Bom dia! E aí, como a senhora está? Tudo jóia? Sempre, tudo jóia. Que coisa boa, Dona Miriam. Hoje, Dona Miriam, a gente quer conhecer a história da senhora. Ai, Queremos apresentar essa história inspiradora da senhora para as pessoas. tá bem. Tudo bem? Vamos. Vamos conversar então? Então vamos. Muito agradecido pela disponibilidade de contar essa história tão bonita da senhora. As boas coisas eu acho que tem que alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? É verdade. E essa história da senhora é muito bonita e assim, se a senhora puder compartilhar com a gente, com as pessoas, será muito bom. Como foi a história da senhora, assim, vamos começar lá no início, Dona Miriam. A senhora é de Minas? De qual cidade? Como foi o início aí de tudo? Meu nome é Miriam Dias de Oliveira. Tive o privilégio de ser a primogênita de 15 irmãos. Nasci em sul de Minas Gerais, na cidade de Borda da Mata, onde nasci, me criei. Quando saí já estava com 25 anos de idade. Foi um tempo muito bom na infância, porque aprendi muita coisa com meus pais. E começando a história, para que todos possam aproveitar alguma coisa, eu já tinha responsabilidade com 3 anos de idade. 2 irmãos mais novos, um com 2 anos, outra menina com 1 ano e eu com 3 anos. A minha mãe saía para uma mina pegar água, lavar uma roupa ou trazer água para casa. Ficava uns metros distante da nossa casa e eu sentada ali no tapete, fora no quintal, com os meus 2 irmãos. Ali a gente ficava conversando, brincando com alguma coisa, não tinha muito brinquedo naquele tempo. A gente fazia brinquedo, a minha mãe fazia bonecas de pano, bichinhos de pano para a gente entreter o tempo. Eu sei que uma coisa que eu acho interessante agora, depois da idade que eu estou, ainda é lembrar disso. Que hoje eu estou com 86 anos, ainda me lembro dessa idade de 3 anos. A minha mãe demorava um pouco ao tirar água lá da mina, ao subir um barranco até chegar lá. Às vezes ela demorava porque ela lavava uma roupa lá na mina. E eu ficava ali cuidando dos meus 2 irmãos. Eu me lembro que a minha irmã mais nova, que estava com 1 ano, chamada Ruth, ela começou a chorar. Eu estou com fome. Ela já falava com 1 ano de idade.
estou com fome. Eu falei, o que que eu dou para essa menina? Minha mãe está lá, longe, alguns metros dali. Aí eu fui lá na cozinha, abri uma tigela de farinha de milho, pus em outra tigelinha menor, um pouco de farinha de milho e um pouco de açúcar cristal. Misturei bem aquilo e trouxe para saciar a fome dela, que não sabia o que fazer. E punha aquela farinha na boca dela. A boca da menina estava ressecada, porque a farinha de milho é muito seca. Mas ela comia, porque ela estava com fome. E a senhora tinha quantos anos? 3 anos de 3 idade. anos, dona Miriam. Aí eu pus aquilo na boca dela, aí ela falou, quero água. Estava muito seco, né? Aí eu fui lá dentro, peguei um copinho de água, dei para ela e farinha na boca. Farinha com açúcar, muito seco. E aí eu vi que ela estava engasgando de tanto seco que estava. Ela não tinha costume de tomar água, alguma coisa. Aí a minha mãe chegou, falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu estou dando alguma coisa de comer para ela, que ela está falando que está com fome, eu estou dando isso. Ela falou, mas isso é muito seco, você não podia dar isso. Eu falei, mas fazer o quê? A senhora estava longe, eu estava cuidando deles. Assim a minha mãe veio, cuidou dela e tal. Eu não tive quase infância, porque desde pequena eu já tinha responsabilidade de cuidar deles, olhar onde vai, onde brinca, né? E foi um tempo muito bom, apesar de que eu não tinha muita coleguinha para brincar, brincava só com eles. Minha mãe não deixava a gente ficar andando na casa de vizinho, né? Fui criada assim. Até muita coisa aconteceu quando a gente era criança, a gente sempre cuidava uns dos outros, né? E eu nasci, tive o privilégio numa família muito abençoada. Meus pais eram muito novos quando casaram, minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha 22, mas eles se amavam tanto, faziam de tudo para o bem dos filhos. Nós morávamos numa chácara, onde meu pai plantava quase de tudo, verdura, plantava feijão, arroz. A gente tinha muita coisa, não ia muito à cidade, que ficava 2 quilômetros retirado. Meu pai ia só às vezes por alguma necessidade maior. Mas a gente criou ali. Meu pai moía cana, tirava a garapa, a gente tomava, fervia aquela garapa até virar um melado, um açúcar. Então não tinha aquela ideia, eu preciso ir comprar açúcar. Já tinha ali, né? Às vezes tinha um açúcar, como eu cuidei da menina, tinha um açúcar branco lá, mas era raro, né? E eu cresci no meio de uma família muito abençoada por Deus. Meus pais eram crentes, liam muito a Bíblia, procuravam obedecer, né? E ele depositava aquilo que ele aprendia através da Bíblia a nós, os filhos, que estavam crescendo. Cada ano minha mãe tinha um filho. Dentro de 20 anos, ela teve 16 filhos. 16, não. 16. A minha irmã caçula é 20 anos certinho mais nova do que eu, que sou a primogênita. Nós somos 20 anos de diferença. E ali dentro do lar, como todo lar tem, havia às vezes alguma desavença entre irmãos. Meu pai sempre corrigia, porque ele era muito severo. Corrigia, aconselhava. Ele falava, entre os meus filhos, que temos 8 homens e 7 mulheres. Ele falava assim, eu não quero bater em ninguém, mas se for preciso eu vou corrigir com vara. Ele falava, vai ter alguém da família que não vai precisar. Às vezes com conselho
resolve. Uma palavra de amor resolve. Mas outros vão precisar de um castigo mais severo. Assim, eu fui criada num lar, dessa maneira. E é importante também narrar aqui, é que meu pai fez parto de 14 filhos. Porque a parteira que foi fazer o primeiro parto, que sou eu, não fez. Parece que não sei se era costume, eu nunca fiquei sabendo isso. Era a maneira delas ficar ali até a criança nascer, dando assistência à mãe, colocava uma garrafa de pinga em cada canto do quarto, uma vela acesa junto, de vez em quando examinava, a mulher voltava lá, tomava um pouco daquela pinga, né? Levantava aquela vela, tornava a colocar no lugar. Aí depois de 1 hora ou 2, ela voltava e ia para outra vela, para outra garrafa de pinga. Assim ela passava 3, 4 horas, né? E meu pai, achando estranho aquilo, pensar que todo parto é assim, ele muito novinho, sem experiência, criado no interior, muito longe. Ele ficou observando, ele observou que a parteira foi esquentar o cabo de um garfo até ficar vermelho para cortar o cordão umbilical. E ela parece que estava meia bêbada, que ela veio lá gambeteando mais ou menos e chegou para cortar e esbarrou na minha virilha, na minha perna. Eu gritei muito. Meu pai ficou muito nervoso com aquilo. Aí ela acabou de fazer o parto, ele pagou e falou, da agora em diante eu vou fazer todos os partos que vier. Que coisa incrível. Aí meu pai tomou a responsabilidade e fez todo o parto. Até um que era um absurdo, que os médicos foram lá, meu pai mandou eu, com 14 anos, chamar um médico a 2 quilômetros, que eu andava a pé correndo na cidade para trazer o médico examinou, meu pai falou, eu não dou conta desse parto. O médico falou, nem eu vou chamar um médico especialista em outra cidade. Ficava uns 40 minutos, cidade de Ouro Fino. E ele foi embora para chamar. Quando ele estava demorando, 40 minutos, até saber se o outro médico estava disponível, podia vir, ele mexendo lá, cuidando da minha mãe, nasceu o menino, só com meu pai. Eu escutei o choro, falei, opa, graças a Deus, o médico está demorando, mas meu pai já fez o parto. Aí ele me chamou e falou, vai lá, correndo outra vez. Se o médico não chamou um outro, não chame, porque é despesa para mim. E eu já fiz o parto. Aí eu fui correndo do jeito que eu estava. Abri uma porteira, e quando eu peguei na porteira para abrir, ele chegando com outro médico. Ele ainda perguntou, o que você está correndo, menina? Avisar para o senhor que não precisa mais. Meu pai já fez o parto. Ele falou, não acredito. Aí ele entrou para fazer os finais ali, daquele procedimento. Aí ele falou, nossa, o menino é grande demais, vamos pesar. Pegou a balancinha dele, pesou, depois pôs 2 cadeiras, forrou para tirar foto. O menino pesou 5,8 kg. Parto normal. Então minha mãe nunca precisou de médico. Dona Miriam, e o seu pai, ele, nesse momento que ele constatou que não ia chamar mais parteira, ele chegou a fazer algum curso? Não. Foi aprender com alguém? Alguém Como foi? deu alguma explicação, algumas dicas para ele. Outras parteiras deu alguma explicação. Ele viu que aquela mulher não era... Era um risco, né? Era um risco. Aí ele tomou a responsabilidade. Mas ele nunca foi para um estudo especial, um preparo. Mas ele viu como ela fez, falou, naquele tempo não tinha essa esterilização, uma tesoura, isso é só para médico. Parteira não fazia isso. Se hoje é arriscado a gravidez, imagina, né, Dona Miriam, aquela muito época, diferente. né? É. Mas aí
Eu fui criada numa família assim. Esse meu irmão está lá hoje, com 72 anos. Bem mais forte. Que nasceu com 5 quilos. 5.800. 800. Ele tem as costas largas, é alto, é diferente, nem parece meu irmão, porque eu peso 40 quilos e a minha a altura é 1,30 m. O meu irmão, então, fica muito além, né? Mas eu fui criada numa família assim, sempre com desejo de aprender alguma coisa, de ser alguma coisa na vida. Eu falava, tem 3 coisas que eu gostaria de fazer, apesar que eu sabia que meu pai não tinha condição, não podia ajudar, mas eu vou transmitir aqui para que as pessoas fiquem sabendo. Eu tinha muita vontade de entrar numa aula de pintura. Eu admirava a natureza, tinha vontade de pintar, mas eu não tinha condições, nem lápis de cor eu poderia comprar na época. Meu pai falava, é muito difícil, eu não posso fazer isso por você. Mas mais tarde, quando você ficar mais adulta, quem sabe você consegue. Primeiro era pintura, segundo era música. Aí nós sondamos na cidade, tinha um velho, ele era italiano, já tinha 94 anos. Ainda dava aula de música, solfejo. Para quem entende o que é solfejo, meu pai falou, vou pôr você na aula de solfejo. Eu também vou, eu gosto muito de música. Aí eu ia com meu pai, lá na casa desse homem, chamava Afonso Florenciano. Ele tinha outros alunos, mas como tinha da nossa igreja uns 5 ou 6 que estavam fazendo também, ele formou um conjuntinho com as músicas da igreja cantado nas vozes separadas, soprano, contralto, tenor e baixo. E a gente continuou essa aula por quase 2 anos. Aprendi muita coisa. Quando eu desenvolvi nessa arte de cantar as notas musicais, que é o solfejo, meu pai descobriu uma mulher que tinha órgão em casa, aqueles órgãos bem antigos, pedaleira, como de máquina de costura, mas era muito bonito o som. Eu fui e entrei nessa aula, viajava para cada mulher 2 quilômetros a pé e voltava 2 vezes na semana. Aprendi a tocar os hinos da igreja, mas na partitura, na orientação dela. E dali para frente eu comecei a desenvolver a parte música. Eu falei, não dei para pintura, não deu certo, mas na música eu vou aperfeiçoar para tocar, né, na igreja, como toquei até o ano 2020, que eu estava com 85 anos na época. Eu tive o privilégio de tocar muito na igreja. Na idade de 14 anos, comecei a tocar. E toquei esses anos todos, né? Parei por causa da pandemia. Não podia entrar na igreja, por causa da idade, papapá, aquela coisa toda. Não pude mais tocar. Mas até hoje, me deu uma partitura na frente e um instrumento de tecla, seja piano, seja órgão, seja teclado, eu toco. E tive esse privilégio. Depois me veio na mente a terceira coisa que eu tinha vontade, era escrever poesias. Eu falei, será que a gente tem que entrar numa aula? Alguém tem que ensinar? Não, eu vou examinar alguns livros de poetas, ler vários livros, aí eu me incentivei na cabeça e falei, eu acho que eu vou escrever uma poesia. Aí quando eu tinha 20 anos eu escrevi a primeira poesia. E de lá nunca mais parei. Até o ano de 2020 agora, que Deus me deu o privilégio, a minha filha me ajudou na pandemia e publiquei o primeiro livro. Esse livro de poesia, nós ficamos muito tempo para procurar o título necessário, o título diferente de outros, para
chamar a atenção um pouco. Então eu pus o título Expressões de um Relicário. Muitas pessoas lêem e falam, expressão, o que é relicário? Relicário é como um colar onde as pessoas guardam dentro de um coraçãozinho, que é chamado relicário, guarda a lembrança de alguém, da família, ou filho, ou algum namorado, seja lá. É um relicário, uma coisa especial. Então as minhas poesias é um relicário. Está guardado as expressões que eu sentia cada vez que escrevia uma poesia. Essas expressões estão narradas aí. Conforme está no título, é um título onde está o índice, que é um índice muito longo, de 150 poesias. Então ele tem poesia para todas as coisas, para todos os assuntos. Se você quer saber o que é ser um missionário, tem uma poesia. Se vocês querem saber ter um olhar, o que significa. E tem poesia sobre a submissão, sobre a imagem de Deus, anseio da alma, sobre saudade, sobre lua, sobre floresta, sobre tudo. Está no índice. Esse livro teve uma repercussão muito boa. Só para o exterior, no estado na capital da Áustria, em Viena, foi mais de 100 livros desse. E para a Alemanha foi mais um bocado. E os meus sobrinhos, cada um queria um. Eu tenho mais ou menos uns 80 sobrinhos aqui dentro de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo. Então foi muito bom, eu me senti realizada, porque tinha vontade de mexer com música. Tenho vários livros de cânticos, músicas. Tinha vontade de escrever poesia, tive o privilégio de escrever, né? E pintura, eu não tive o privilégio, porque era muito difícil na época. Mas encaixei dentro da poesia, dentro da música, a imagem das coisas belas que Deus criou. A pequenina flor me chama a atenção. Uma das coisas que eu acho mais bela para a gente admirar é flor. Para mim a flor é tudo. Flor, às vezes tão singela, às vezes não tem nem perfume, mas para mim tem um significado muito grande. Quando a pessoa quer me dar um presente, às vezes pergunta o que eu quero, eu falei, me dê uma flor. A pessoa, em vez de trazer uma flor, traz um buquê, ou traz um vaso já completo. Isso me alegra tanto, né? Algumas pessoas, alguns poetas antigos, que eu tive o privilégio de ler sobre eles, e depois os outros atuais têm me mandado livros, e isso me alegra muito o coração. E a minha vida foi assim. Eu fui seguir a carreira missionária de pregar e evangelizar os índios. Trabalhei com uma missão chamada União Missionária para a América do Sul. Trabalhei uns 3 anos com ela. Trabalhei com outra chamada Novas Tribos, na margem do Rio Araguaia, onde eu fiquei 8 anos, onde gerei meus filhos lá. Só saí quando era a hora do parto. Dona Miriam, desculpa interromper a senhora. Essa missão, né, esse trabalho missionário que a senhora iniciou, foi antes ou após o casamento? Antes eu fui e preparo num seminário que fica em Jacutinga, sul de Minas. Certo. Mais ou menos 2 horas e pouquinho, retirado do lugar onde eu nasci e eu vivi. Lá eu me preparei 3 anos. A senhora tinha que idade? Nessa época eu tinha 22 anos. 22. Aí, quando terminei lá o estágio, precisava fazer um estágio entre os índios. Eu fui solteira, uma moça alemã
amiga, colega, ela é enfermeira, ainda enfermeira, já está lá com seus 90 anos, mora em Anápolis, e o marido dela foi secretário ou tesoureiro, não sei o quê, dessa missão Novas Tribos. E nós tínhamos que fazer 1 ano de estágio, mas fizemos só 6 meses. Por quê? Porque ela ia casar no meio do ano, em julho. E eu não ia casar, mas arrumei um casamento lá, no meio da aldeia. Mas não era índio, não. Era um moço formado em teologia em Anápolis, no outro seminário. Então ele foi lá para fazer um estágio, porque tinha um amigo dele, um pastor, que já trabalhava na Ilha do Bananal, num lugar chamado Macaúba. Lá haviam 5 casais de missionários americanos dessa missão Novas Tribos. Aí ele chegou e eu conheci, começamos a namorar. Eu estava desiludida de casamento, mas Deus prepara as coisas, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Aí nós começamos a namorar. Pouco tempo depois, num prazo de 2 meses, que nós estávamos namorando, nós fomos, eu fui já aceita pelo Instituto, como aprovada, não precisei ficar 1 ano, fiquei só 6 meses. Aí nós viemos para Goiânia, onde a família dele morava, e aqui nós ficamos noivos. Eu fui para o sul de Minas, e ele foi preparar alguma coisa para o casamento. Nosso namoro e noivado e casamento durou 6 meses só. Na aldeia, entre os índios Carajás, que eu tive o privilégio de encontrar meu príncipe encantado, relatar o nome dele, é Valdomero Rodrigues de Oliveira. Foi uma bênção na minha vida, me ajudou nos momentos mais difíceis. Ele fez tudo para que nós fôssemos uma família feliz, e fomos. Deus acrescentou muitas bênçãos na nossa vida. Nós casamos em 1960, em julho, 4 de julho. E vivemos mais 17 anos e pouco de experiência, mas Deus achou por bem levá-lo. Mas eu continuei a obra, eu não parei. Depois que nós terminamos, ele sentiu o desejo de preparar um pouco, trabalhar numa farmácia, ter experiência de vacinação, de injeções, de alguma coisa, pronto-socorro. E ele fez um curso lá em Séries, no hospital do Dr. Domingos. Ele fez 1 ano de curso lá. E a gente ficou morando num lugarejo ali perto de Séries, até ele completar o curso. Ele completou, nós voltamos para trabalhar com os índios Carajás. Nós ficamos 8 anos lá, né? Ele trabalhava na parte de enfermagem e eu trabalhava na alfabetização e outras coisas que era preciso, né? A convivência entre os americanos foi muito bom, eles nos ajudaram bastante e lá ficamos 8 anos. Só saímos de lá porque os meus filhos estavam precisando de escola e lá não tinha escola. Aí, o que nós sabíamos, nós transmitimos para eles. Eu dava aula de português, de geografia, de história, meu marido dava matemática e outras coisas mais. Incrível. Quando nós saímos de lá, a minha filha mais velha estava com uns 9 anos, a outra filha estava com 8 anos e o caçula estava com 7 anos. Viemos para Goiânia, onde eles continuaram os seus estudos. Moramos em Araguaína uns 6 anos, trabalhando com a missão. E trabalhando com a missão nós fomos em vários lugares do Brasil. Trabalhamos no Maranhão, trabalhamos no Mato Grosso,
trabalhamos no Amazonas um bom tempo, em Cruzeiro do Sul, no Acre. E assim voltamos para Goiânia. E essa época, meus meninos eram tudo menor, de 2, 3 anos, até a idade de 8 anos que eles foram frequentar uma escola mesmo. E foi muito bom. Dona Miriam, aí nesse período lá da missão, principalmente lá da Ilha do Bananal, né, que a senhora ficou por 8 anos. 8 anos. Assim, o que mais chamou a atenção da senhora? Como foi essa experiência? O que a senhora pode destacar para o pessoal? Essa missão, Novas Tribos, ela tem o objetivo de trabalhar com tribos novas, que o povo não conhece nada, às vezes conhece algum líder de lá ou algum, mas não conhece a fundo. A gente teve o privilégio de conhecer até o pajé, que era aquele que cuidava da saúde dos índios. E o meu esposo teve o privilégio desse pajé já bem velho, que eu não me lembro do nome, mas coroou o meu esposo como doutor da aldeia. E chamavam ele de Ioló. Ioló ajuda a resolver. Vamos lá, no Ioló. Então, eles chamavam ele de Ioló e o meu nome era Maquidiru. Maquidiru, para eles, é aquela que aconselha, que ajuda, que acalma as tempestades da vida. E isso para nós foi um privilégio, uma bênção, saber que eles dão tanto valor na gente. E lá tinha americano que já estava lá há muito tempo, não tinha essas coisas. Esse reconhecimento, né, Dona Miriam? Esse reconhecimento. E foi muito bom. Quando estava lá também, nós assistimos aquelas festas que o índio fazia. Quando morria uma pessoa na aldeia, sepultava, eles ficavam 6 meses dançando toda noite, revezava. Por quê? Eles achavam que aquela pessoa precisava de um conforto, através da dança, através da música, né? Até que morresse o outro. Depois que morresse outra pessoa, seja criança ou adulto, cessava por um pouco de tempo, uns 3 meses, acalmava, como diz, aí eles começavam de novo. Eles são um povo muito alegre. Eles não dançam, cantam, não é porque está triste, não, porque está alegre. Eles sentem a presença dos amigos, dos parentes deles, né? Foi um tempo de muita experiência. Eu apreciei muito isso. E o mais importante para mim foi dei tanta volta no mundo para encontrar meu príncipe encantado nas margens do Rio Araguaia. Isso para mim foi um espetáculo. Então eu sempre senti alegria, prazer, porque vindo era isso da parte de Deus. Ele também tinha o mesmo objetivo, então vamos casar e vamos continuar o trabalho. E lá tivemos o privilégio de trabalhar com americanos, outra língua completamente diferente, misturando com os índios, mas tinha um missionário lá que trabalhava com linguística, né? Nós também tínhamos feito linguística no seminário, tanto eu como ele. Então a gente podia até ajudar um pouco na cartilha que eles estavam fazendo. Eles queriam publicar alguma história da Bíblia também, então precisavam conhecer um pouco da língua Carajá. E nós tivemos o privilégio de trabalhar com eles um pouco nessa parte. E lá nós tivemos também o privilégio, porque os missionários, cada um tinha uma profissão. Tinha um que só mexia com barco a motor, mexia com os motores do barco, fazer funcionar quando estragava, essa coisa toda, montar um novo, quando comprava tudo, ele mexia com essa parte. Outro só mexia com a parte religiosa, dos cultos de pregação, de cânticos. O outro já mexia só com a linguística.
que fazia as cartilhas que eu tive o privilégio de alfabetizar, ensinar. Eu tenho ainda essas cartilhas, né? Só que não sei aonde está agora, mas eu tenho as cartilhas do tempo que a gente ensinava. Então foi um tempo muito bom, muito abençoado, né? E dali, mas só que nós não tínhamos o sustento financeiro. Algum pouco que a missão ganhava, mandava para a gente, como se fosse metade do salário mínimo. Isso lá de vez em quando, não tinha um salário. Mas nós tivemos depois o privilégio de trabalhar com outra missão, uma missão armênia, chamada Missão Missionária para a América do Sul. Essa nós tivemos no Amazonas, no estado do Acre, em Posse, aqui que é divisa com a Bahia. Tivemos em vários lugares. Essa dava um sustento para a gente muito bom. Mas era uma maravilha. Barco, se fosse preciso ir de um lado para outro, né? Então a gente teve o privilégio de trabalhar com ela. Eles também tinham fundação de igrejas. Meu esposo era formado em teologia, ele podia fundar a igreja também. Tivemos o privilégio. Moramos no Amazonas, numa cidade chamada Ipixuna, na margem do rio Juruá. Foi muito bom, foi muito abençoado esses trabalhos. Aprendemos muita coisa com as pessoas, com os índios. Sofremos também, como muitas pessoas sofrem, porque é lugares muito desertos e não tinha muita oportunidade de alimentação. A alimentação era rara, era só alimentação do povo do lugar, tanto lá na margem do rio Araguaia, entre os índios Carajás, como em outros lugares que nós trabalhamos também. Comida muito fraca, vamos dizer. Precária, né, dona Miriam? Então a gente tinha que, às vezes, um barco vinha vindo longe, a gente corria para a margem do porto para ver se conseguia comprar alguma coisa de algum barco que trazia alguma coisa diferente para vender. Só que era 3 vezes mais caro do que na cidade. Um tomate, um queijo, alguma coisa assim, um doce, né? Alguma coisa que lá mesmo tinha, às vezes, mas muito precário, né? E até tenho uma experiência com a outra filha minha, aos domingos à tarde, na margem do rio Araguaia, a gente saía para dar uma voltinha de canoa e passava nos lugarejos que estava vendendo, que tinha alguma coisa para vender, uma vendinha, um quiosque. E ela viu um rolo de fumo muito grande na porta do quiosque, e ela falou assim, vamos ali tem linguiça. A outra filha minha, a Milka. Aí meu marido, meu Deus, aqui não tem linguiça, como é que a gente vai fazer? Aí ela pegou, ele brincou com ela, mas essa linguiça não presta, minha filha, tá tudo estragado, tem um cheiro ruim. Aí cortou um pedacinho para ela cheirar. Ela falou, por que eles não jogam fora? Fica na porta vendendo linguiça estragada para o povo. Eu nunca esqueço disso, né? Era essa experiência que a gente tinha com eles lá, porque tinha vontade de comer linguiça. Deve ter até salivado, né, dona Miriam, quando viu a linguiça lá. Falou, isso é uma linguiça, que não era rolo, linguiça. Né? Aí eu lembro disso, ela disse que ela não lembra. Eu lembro, ela tinha uns 6 anos nessa Sim. época. Então a gente tinha essa experiência, quando tinha vontade de comer alguma coisa diferente, meu esposo andava no meio da mata, colhia cana, trazia, picava pedacinho pequeno para elas chupar, pegava goiaba, fruta do mato, né? E elas ficavam felizes com aquelas coisinhas, porque não tinha costume, né? Elas foram criadas completamente diferente, com coisas da redondeza onde morava, né? Sim. E assim a gente viveu ali, foi um tempo muito bom. Para mim, se fosse preciso voltar, eu voltaria. Se o tempo tivesse
tudo a favor, eu voltaria para terminar os dias lá na aldeia. Eu não troco o trabalho de aldeia por nada de outros lugares que eu passei já, trabalhando com igrejas, fundando trabalho missionário, mas aquele trabalho não há na mente da gente outro jeito para descrever. Era um tempo de alegria, de sossego, de calma, de paz com a natureza, que hoje bem poucas pessoas têm esse privilégio. Mas isso graças ao amor que a senhora dedicava a todo esse trabalho, né, dona Miriam? A senhora foi já, assim, desprendida, né? Desprendida. E entregue a esse trabalho, e isso, né, foi retribuído para a senhora como uma gratificação muito grande, um prazer, uma satisfação em desenvolver esse trabalho tão bonito por tanto tempo, né? Maravilhoso. E aí todos os 3 filhos da senhora é mãe de 3 filhos, né? Sim. 2 meninas e 1 menino, e eles nasceram todos lá nesse período da missão. Na gestação foi tudo lá, mas a primeira filha nasceu aqui em Goiânia, porque minha sogra, sogro morava aqui, eu vim para cá para ter ela aqui. Ela nasceu aqui. A segunda nasceu na margem do Rio Araguaia, do lado do Mato Grosso, numa cidade chamada, na época chamava Mato Verde. Depois foi mudado para Luciara. Ela nasceu lá. E o caçula nasceu em Brasília. Minha sogra morava em Brasília, eu vim para cá. Foi a época que ele nasceu, em 64. A minha filha mais velha seguiu a carreira que o pai mais queria. Era ser escritora ou jornalista. Hoje ela trabalha na UFG e é jornalista. Certo. Se ele estivesse vivo, acho que ele ficaria muito feliz com isso. A segunda fez alguns cursos de inglês e tal, mas não quis seguir carreira. Logo, ela foi ser mãe, criou uma filha que hoje está fazendo faculdade, né? E ela não seguiu carreira. O mais novo, caçula, já tinha desejo grande de música. Com 12 anos já tocava violão para o pai cantar na igreja. Mas ele foi aperfeiçoando, teve o privilégio de aprender violoncelo e tocar na orquestra. Ele foi aperfeiçoar tudo isso na Áustria, lá em Viena. Ficou 10 anos lá. E ele aperfeiçoou, veio para Brasília, tocou 10 anos na orquestra de Brasília. E ele faleceu numa caminhada que ele ia indo para Palmas, aqui em Goiás, e no caminho ele estava correndo muito, que a paixão dele era carro, né? E ele descontrolou lá, ele bateu em outro carro e ele morreu no primeiro ato de batida. Já faz isso 10 anos. E eu fiquei sem o meu caçula, que prometia grandes coisas, muito estudioso. Ele passou para ser professor na UNB de Brasília, mas ele não pôde exercer. Um mês depois, ele morreu. Então, para nós foi um choque muito grande. Mas Deus tem me abençoado até aqui. Tem abençoado a minha família, tem guardado, tem protegido. Né? E passaram-se os anos. Hoje já faz muito tempo que todas as coisas foram acontecendo. Veio a pandemia, esse vírus, coronavírus, trouxe um pouco de descontrole na vida, né? Eu fui preciso parar com as minhas atividades na igreja, que tanto eu gostava, foi preciso parar, e outras coisas entre a família também, a gente teve que parar. Estamos parados. Parado assim, sem a atividade que a gente fazia, mas continuo orando, continuo escrevendo mais poesias, tem várias poesias já, mais de 50 poesias escritas. Se tiver o privilégio, ainda vou
publicar, se não, fica para os que estiverem vivos fazer isso, né? E assim a vida continua. O meu conselho para todas as pessoas é o seguinte: não desanime. Eu ouvi isso de um grande escritor, de um grande filósofo. O coronavírus talvez vai continuar. Ninguém sabe até quando. Às vezes vai minorar um pouco o sofrimento, mas vai aparecer outras variantes ou outros vírus. Nós temos que estar preparados para enfrentar. O importante é não parar no tempo, continuar cada um naquilo que Deus propôs para cada um. Ele está no controle. Se Ele está no controle, tudo vai bem. Se Ele está no nosso controle, vai tudo bem. Agora, o nosso controle pessoal não vale muito. Vale o de Deus. Esse sim. É o que dá vida, que dá saúde, que dá disposição, esperança, conforto. E esta é a prova porque estamos até agora nesta vida. Para mim é um conforto. Eu leio muito a Bíblia. Ela tem me ensinado coisas maravilhosas. E espero que os dias vindouros sejam melhor do que esse que estamos passando. Porque eu tenho fé, tenho esperança, tenho conforto que vem da mão de Deus. Obrigado. Dona Miriam, poxa, é assim, a gente se emociona de ouvir assim, um relato tão maravilhoso, né? Tão íntegro quanto esse da senhora diante de uma vida que repleta de desafios, né? A vida de todos nós, ela é cheia de altos e baixos o tempo todo. E essa fé, né, essa força e essa determinação diante da vida é que determina a vitória de cada um de nós todos os dias, né? É verdade. E uma das coisas assim que me impressionou muito na história da senhora foram assim, a forma com que pessoas tão amadas né, e queridas na vida da senhora partiram de uma forma assim tão repentina. E aí no relato da senhora a gente vê que a fé realmente ela é tudo na vida das pessoas, né? Não interessa qual a religião ou se a pessoa tem religião ou não, ou qual a crença, mas assim a fé que tudo pode né, melhorar e essa vontade de realmente querer transformar as coisas e fazer as coisas acontecerem como a senhora teve, né, e fez, né? Então, assim, o esposo da senhora, né, que a senhora já relatou, não aqui agora, mas a senhora já contou essa história de que numa mesa de cirurgia, né, uma cirurgia extremamente simples, né, super jovem, com 40 e poucos anos. 49, né? Assim, no auge da vida, com tudo, né? Ele realizou tantas coisas maravilhosas, mas tinha tanta coisa ainda para desenvolver nessa vida, né? Mas Deus, né? Os desígnios de Deus, sabe, né? Ele é que sabe, né? Então, assim, eu quero registrar aqui também, Dona Miriam, a minha imensa admiração pela senhora. Obrigada. Por essa força que a senhora transmite para todos nós, a senhora aí com 86 anos, né? Já estou para completar 87. Quase 2 meses. 2 meses, Dona Miriam, olha aí, gente. Se Deus permitir, vou completar 87. Que coisa abençoada. Então, pessoal, quando a gente fala de inspiração, quando a gente fala assim, de razões para a gente superar as dificuldades da vida, é disso que a gente está falando. São de histórias como a da Dona Miriam que motiva a gente, né, inspira a gente a ir além e superar as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. Então, Dona Miriam, olha, que Deus abençoe e continue abençoando muito a senhora.
né, em todo o seu trabalho, esse trabalho lindo, né, que a senhora desenvolveu, toda essa diferença que a senhora fez na vida de tantas pessoas, né? E que esse livro, eu vou pedir para a senhora, né, recitar aí uma das poesias da senhora para a gente, e que esse livro ele possa alcançar muitas e muitas pessoas, porque realmente tem uma riqueza aqui nesse livro. Mostra para a gente aí, a senhora já falou sobre ele, né? E são poemas realmente de experiências valiosíssimas de vida. Dona Miriam Dias de Oliveira, uma mãe, uma poetisa, uma missionária de fé, é a nossa inspiração de hoje. Ela vai agora recitar um dos seus lindos poemas do livro Relicário. A gente que escreve poesia nunca sabe qual é mais importante, qual que mais gosta, né? Mas uma vez eu declamei uma poesia aqui onde eu estou, num grupo de pessoas bem amigas, conhecidas. Eles gostaram demais dessa poesia, então eu vou declamar essa. Sorriso, tantos sorrisos por aí, uns sinceros que vêm da alma, trazendo luz, conforto e paz ao coração que precisa de calma. Tantos sorrisos forçados para não perder os amigos, saem dos lábios mal traçados, traindo assim os inimigos. Existe o sorriso de escárnio, hipocrisia, mostrando pelos lábios e olhar, muitas vezes a zombaria, trazendo a nós o mal-estar. Quando o sorriso é de gratidão, há muito amor e simpatia. Ele vai direto ao coração, iluminando a vida com alegria. Que o teu sorriso possa abençoar vidas perdidas na escuridão. Que o teu sorriso e teu olhar fale direto e profundo ao coração. Meu? Que lindo, Dona Miriam. Gratidão, Dona Miriam. Que Deus abençoe infinitamente a senhora. Um grande abraço e até o próximo vídeo, Dona Miriam. Pois não, obrigado. Sei que a senhora ainda vai poder contar muitas coisas lindas para todos nós. Tem outras experiências, né? Sim. Muito obrigado também pela oportunidade que eu tive de relatar algumas coisas que eu me lembro e que eu passei na minha mocidade, na minha infância. E que agora, na idade que eu estou, o que me resta é desejar a todos uma feliz experiência. Viva bem, porque os dias são contados pelo Onipotente. Às vezes a vida está por um fio, ninguém sabe, mas Ele sabe. Se Ele preserva a nossa vida, porque Ele quer que sejamos bênçãos. Isso é muito importante. Essa poesia eu gosto muito, estava falando agora há pouco com ela. Ensina-me a viver, Senhor. Ensina-me, Senhor, a viver como as flores, perfumando os jardins, ornamentando a vida, abrindo-se em sorriso, em dádivas de cores, na glorificação da terra agradecida. Ensina-me, Senhor, a viver como os pássaros, entrecortando em doce burburinho, exaltando a criação com seus cantos suaves, enaltecendo o amor no aconchego dos ninhos. Ensina-me, Senhor, a viver como os rios, nutrindo os animais, fertilizando os prados, levando aos sertões, aos matagais sombrios, o conforto da seiva e a bênção
dos banhados. Ensina-me, Senhor, a viver como as florestas densas, dando fruto e sombra a toda criatura. No altruísmo de dar, sem querer recompensas, e no prazer de ajudar quem cansado as procura. Ensina-me, Senhor, a viver como as crianças, no sorriso singular de sua ingenuidade, tendo em cada sorriso um mundo de esperanças, em cada beijo puro um rosal de bondades. Ensina-me, Senhor, a viver como as noites, os dias, invernos, outonos e primaveras, ao perpassar sem fim dos anos e das eras. Ensina-me, Senhor, a viver como os santos, na missão de espalhar o bem e a paz no mundo, de quem vive chorando, enxugar o pranto, de quem vive tão só, dando-lhe amor fecundo. Por fim, Senhor, ensina-me a viver como Tu queres, pronta para Te servir, vivendo, sentindo que em Ti existo, exaltando em Maria a glória das mulheres, e nos homens cantando a exaltação de Cristo.